Muito bem, então agora nós vamos fazer a correção da atividade número 3 de língua portuguesa, do mês de junho. Vamos relembrar alguns passos importantes para a realização da atividade. Pegue seu caderno de língua portuguesa, abra na última página utilizada, pule uma linha, escreva o cabeçalho como já fazíamos em sala e vamos treinar a escrita cursiva de todas as letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto. Agora, pule uma linha, copie ou imprima e cole esta atividade em seu caderno. Não se esqueça de preencher com o seu nome completo, colocar a data, a turma da sua sala e o nome de sua professora. Leia em voz alta, atentamente, tudo o que se pede e depois responda as questões. Faça tudo o que você puder da melhor forma. As dúvidas poderão ser tiradas por aqui, nos comentários, e serão retomadas no retorno à escola. Então, de olho na escrita. Ainda com base no texto do Sítio do Pica-Pau Amarelo, reflita e resolva as questões. Leia as palavras abaixo: mundo, simpática, inteiro, também. As palavras acima apresentam sílabas com som nasal, pois apresentam partes com AM, EN, IN, ON ou UN. Também podemos ter o som nasal com AM, EM, IM, OM ou UM. Agora vamos lá. Veja que uma letra a mais ou a menos na escrita faz muita diferença. A gente já fez esse exercício algumas vezes, né, pessoal? Olha o exemplo, ó. Pois nunca não é nunca. Então, retire o M ou o N das palavras abaixo e transforme-as em outras palavras. Observe a diferença. Mundo não é mudo. Mente não é mete. Penca não é peca. Tanto não é tato. Conta não é cota. Campo não é capo. Manto não é mato. Tinta não é tita. Ponte não é pote. E lombo não é lobo. Tá vendo a diferença? Uma letrinha causa. Por isso que a gente fala, né? Presta atenção, fala em voz alta. Por quê? Porque daí a gente consegue perceber algum som que tá passando desapercebido, né? Olha aí. Essas são as palavras que vocês tinham que completar aí. Certo? Número 2. Rabicó. Leia a palavra em voz alta com atenção o som do R, que é forte e não existem palavras iniciadas com dois R's. Então, rabicó tem o som dos dois R's, mas início de palavra, o R é forte, né? Então, agora escreva mais 5 palavras iniciadas com R e depois leia-as em voz alta, com atenção ao som do R. Então, eu vou escrever aqui, ó. Não precisa apagar o de vocês para escrever o que eu estou escrevendo, tá bom? Só prestem atenção se são palavras que iniciadas com o R. Olha lá, ó. Relógio. Redondo. Rádio. Rio. Romário. Aqui já deu 5, né? Mas tem inúmeras palavras, né? Que podem completar aí. Mas, observem, essas 5 palavras que nós colocamos aqui, ó, o som do R, ele é forte, porém, no início das palavras, a gente usa um R só. Agora, ele fala assim, ó, número 3.
Leia as palavras abaixo em voz alta, com atenção ao som das sílabas com R e RR. Então vamos lá, ó. Adora, curiosa, correndo, carroça, cozinheira, descobrirem, carruagem. Agora, separe as palavras em dois grupos, ó. O grupo das palavras que tem dois R's, vamos lá. Correndo, carroça e carruagem. São essas três. E agora as palavras que tem só um R. Olha como é diferente, ó. Adora, curiosa, cozinheira, descobrirem. Então, quando a gente está na sala de aula, mostra para vocês a diferença do RR e do R. Como que a gente pode ver essa diferença? Ó, correndo. O R ele mexe lá na garganta da Pro, né? Ó, correndo. Agora, quando tem um R só, ele mexe na pontinha da língua, ó. Adora, curiosa. Então, lembra sempre assim, eu tô com dúvida se essa palavra é com R ou com dois R's. Então, calma aí, ela mexe no fundo da minha garganta? É ra, re, ri. Ou ela mexe na ponta da minha língua? Ra, re, ri. Então, usando essa tática de onde vai mexer a nossa língua, vocês conseguem tirar essa dúvida aí mais facilmente, né? Letra B. Qual dos dois grupos apresenta o som forte do R ou RR? Então, o som forte, ó, o som forte é representado pelo RR. Agora, analise as palavras acima. Quais letras aparecem antes e depois do R nas palavras? Então, ó, aqui, antes, é uma vogal e outra vogal. Do adora, ó, uma vogal, outra vogal. Carroça, uma vogal, outra vogal. Vogal e vogal. Curiosa, ó, vogal, vogal. Cozinheira, vogal, vogal. E aqui no abrirem também. Então, o R está entre as vogais, certo? Agora, quais letras aparecem antes e depois do RR nas palavras acima? Também, né? Ó, o RR está entre vogais. Então, agora, complete as afirmativas assinalando as alternativas corretas. Olha aí, ó. O RR tem um som fraco ou forte? Forte, né? Nós já vimos isso. E é usado sempre no meio das palavras entre as vogais. E agora, o R entre vogais tem o som fraco. E aqui nós colocamos para vocês um resuminho sobre o que é usar o R e o R na nossa ortografia, que é para vocês registrarem aí no caderno de vocês e não esquecerem. Vamos ler? Olha lá. Ó. Registre e estude para não esquecer. Na escrita de palavras com R ou RR, devemos ter atenção para algumas normas. Por exemplo, para o som de R forte, utilizamos R no início da palavra, como risada, pois não existem palavras que começadas com RR.
No começo das sílabas precedidas com consoantes, ou seja, entre consoante e vogal, usamos o R, que tem o som forte, como em genro. Então, mais uma particularidade aí do R, certo? Quando o mesmo som de R forte aparece entre vogais, devemos usar o RR, como carro, serrote. E agora, quando queremos registrar o outro som de R, que chamamos de brando ou som fraco, usamos som R entre as vogais, como em careca, carinho, certo? Então, registrem essa parte aí e qualquer dúvida agora com o sonzinho do R ou RR, lembra da diquinha que a Pro deu, certo? Qualquer dúvida, escrevam nos comentários.